Olá, irmãos de fé, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Luz e Lucidez. E hoje estamos juntos aqui diretamente do meu congá particular, da casa da Mãe Fran, para respondermos umas perguntinhas que vocês deixaram já há algum tempo aí no nosso canal, né? E nós, na preocupação atual com o Covid, com a importância e a seriedade do trabalho com os mentores espirituais no nosso terreiro, nós nos dedicamos mais à transmissão e já não estávamos mais gravando os vídeos, né? Então hoje nós demoramos um pouquinho para responder essas perguntinhas, mas estamos aqui hoje. Então, sem delongas, vamos lá. O João Silva deixou no nosso canal a seguinte pergunta, acho bem importante. Todas elas são, né? Mas essa daqui tem uma relação com a vida prática de muitas pessoas. Gostaria de saber se existe relação entre crise de pânico, esquizofrenia, sonambulismo, entre outras doenças da mente, né? Com a mediunidade. Assunto complexo, né? Mas um assunto muito espiritual. Então ele pergunta se existe relação. Eu vou dizer que existe uma relação direta. Bom, dentro das questões de espiritualidade, todos os médiuns, nós médiuns, somos mais predispostos às doenças da mente. Por quê? Porque a mediunidade se manifesta pela cabeça, né? A influência da espiritualidade, do plano extrafísico, ela se manifesta, a porta de entrada dela é pela mente, pela cabeça, né? Então é mais comum que a sua cabeça reaja. Então existe também uma questão física, não assim muito comentada, mas já estudada profundamente por pessoas que pesquisam a fundo, né? Existem teses agora importantíssimas, né, no mundo da ciência a respeito de mediunidade, essas doenças da mente, né? E existe inclusive dentro do Código Universal de Doenças um CID para eles não chamam de doença, mas existe um diagnóstico, um CID. Sabe aquela doença que você tem, que o médico prescreve lá, código CID? Já existe um que corresponde a transe de incorporação espiritual. Então, muita coisa está avançando nesse sentido. Então, veja bem, de forma direta, né, e bem genérica, porque cada caso é um caso, tem relação com a sua energia, tem relação com o seu karma, ao seu padrão de desenvolvimento ao longo da vida eterna, das vidas passadas, enfim. Mas de modo genérico, todo médium é predisposto a pânico, a esquizofrenia, a depressão e a sonambulismo. Por quê? O médium, existe uma pequena diferença na glândula pineal do médium quando ele nasce. Às vezes ela nasce um pouquinho maior, um pouquinho mais inchada, um pouquinho menor, que é o que determina a latência da mediunidade dele. Porque assim, todos nós, todos sem tirar nem pôr, somos médiums porque estamos no meio entre o céu e a terra, todos nós. Mas existem aqueles que nascem no karma da espiritualidade, do espiritismo. Existem aqueles que nascem com a mediunidade latente, como eu costumo chamar, que é aquela pessoa que enxerga o mundo extrafísico, que ela tem clarividência, aquela pessoa que ouve, aquela pessoa, né, que faz premonições, aquela pessoa que é clarividente, aquela que tem sensibilidade nos sonhos, umas ouvem, umas enxergam, outras sonham, né? E por aí vai. Umas têm um grande poder na mão, um grande poder intuitivo, enfim. Então a esquizofrenia, por exemplo, qual que é o sintoma clássico no plano físico dela? O diagnosticado esquizofrênico, ele ouve vozes, ele vê pessoas que as outras pessoas não veem, não ouvem, as ditas não doentes, entendeu? Então veja só, essa condição da esquizofrenia, de ouvir vozes e de ver pessoas, ver vultos, é uma condição da mediunidade, né? O médium de audiência, ele ouve. O médium de vidência, clarividência, ele enxerga os espíritos, né?
Então, é uma relação direta, né? Todo esquizofrênico manifesta um comportamento mediúnico. A mesma coisa com o pânico. Embora o pânico seja uma reação física de suoré, de aumento da pressão arterial, talvez um medo, um terror, um pavor, ele está ligado a um trauma de infância no aspecto físico, clínico, né? Algo que ficou mal resolvido no seu consciente e foi jogado para o inconsciente, então manifesta, porque o inconsciente vai avisar você de que tem algo errado dentro de você mal resolvido. Então ele vai impulsionar você a reações para que você entenda que tem algo errado. Então tem lá os sintomas do pânico, né? Digo e repito, aumento da pressão arterial, receio, medo, pânico, algumas pessoas travam, empalidecem, uma série de sintomas. Isso no plano físico. Agora, o que representa isso no plano espiritual? Como o medo, o pânico, é uma reação negativa, é um temor, é um pavor, tudo depende do seu grau, né? Depende do quanto as pessoas estão num quadro mais agudo ou menos agudo, também é uma percepção de algo, de uma presença espiritual perto daquela pessoa. E geralmente, por manifestar sentimentos negativos, não são presenças espirituais de luz, né? Então, veja bem, também está ligado à faculdade da mediunidade. Porque o que é a mediunidade em si? É a condição que a pessoa tem de ter contato com o mundo extrafísico. Nós espíritas acreditamos no mundo do espírito, né? Mundo espiritual. Acreditamos no universo paralelo ao nosso, que é o mundo dos espíritos, né? E onde os médiuns, em maior ou menor grau de desenvolvimento para isso, têm contato com esse plano. Então, eu digo que o pânico é também um contato com o plano espiritual, né? A depressão também. Muitas vezes você pode ter um espírito obsessor te perseguindo, fechando seus canais de recepção de luz, você com o seu pensamento, às vezes derrotista, desanimado, pessimista ou até mesmo revoltado, se afina com esses mentores espirituais. Aí não vou chamar de mentor, né? Muito. Com esses espíritos de uma evolução menor, por afinidade você sente o que eles sentem, então fica fácil para ele continuar promovendo em você esses sentimentos que vão acabar levando no desgaste físico, causando a depressão, né? Causando a deficiência química. Então, pânico, esquizofrenia, depressão, sonambulismo são doenças da mediunidade, tá? O sonambulismo no que consiste? Numa reação involuntária do teu corpo físico. Enquanto você dorme, o seu espírito se desliga da matéria e sai fazer viagem astral, né? E muitas vezes na crise de sonambulismo você não está consciente, mas o seu aparelho levanta, né? Que também é uma condição da mediunidade, a manifestação espiritual na sua inconsciência. E a mediunidade aqui, cabe lembrar que ela tem várias modalidades, várias maneiras, vários graus de se manifestar, né? Então, meu irmão, eu respondo para você que total. Então, para que você tenha eficiência no bom tratamento, seja ele para pânico, esquizofrenia, depressão, sonambulismo, você tem que adotar uma postura de 3 partes importantíssimas, considerando que nós somos cabeça, corpo e espírito. O corpo, a mente, a razão, né, que é a cabeça, o cérebro e tudo mais, você tem que fazer um bom tratamento clínico para você repor o desgaste químico do teu cérebro. Você tem que fazer um tratamento espiritual e um tratamento de psicoterapia para resolver as questões do inconsciente. Então, tratar a mente, o corpo e o espírito. Aí sim você vai ter resultado. Então, todo médium ele vai conseguir êxito, um bom resultado com relação a essas doenças, frequentando a casa espírita, tomando o passe, a ingestão de luz, as orações que vão equilibrando a glândula pineal, trazendo ela para o seu formato original, mais apropriado e diminuindo os sintomas dessas doenças e as manifestações sem regra, tá?
Porque o bom espiritismo é aquele que tem dia, hora, sabe, marcados para acontecer. Os trabalhos espirituais precisam ter horário, data direitinho para acontecer, porque os bons mentores de luz, né, os seres das altas dimensões, têm muito trabalho lá em cima. E lá em cima tudo é organizado. Não tem o passo lá, não tem o jeitinho brasileiro, não tem o improviso. Então eles precisam agendar o dia, a hora em que o trabalho deles é na Terra, no seu núcleo, no seu centro espírita, tá? Então quando você está com a mediunidade assim, desequilibrada, você manifesta esses sintomas a toda hora e a qualquer momento, o que não é adequado, né? Então, equilibrando a mediunidade, você vai continuar a vida inteira manifestando esses sintomas, porém com regra, com organização, com entendimento, controlado, e para isso a medicação, o tratamento espírita e a psicoterapia vão dar muito resultado, tá? E o médium, o lugar de médium é no centro espírita, é cuidando do espírito, é na sua religião, né, que toda religião ela tem a função de religar-nos com Deus e a espiritualidade. Espero ter podido rapidamente respondido a sua pergunta e nós podemos aprofundar com certeza. Todas essas questões que eu levanto aqui eu procuro ser bem genérica, bem básica, mas eu espero que nos próximos vídeos, no decorrer do tempo, como o nosso canal ainda é jovem, conforme ele for amadurecendo, passando o tempo, nós possamos ter vídeos que aprofundem mais na temática e expliquem mais detalhadamente para aqueles que já compreenderam o básico. Então, um grande beijo para você, fique com Deus, fique com luz e tenha muita lucidez. Axé e até o nosso próximo encontro. Até mais!